Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação que já tem jogo essa semana, sábado, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Será que Crespo vai com 3 zagueiros? Enfim, vamos aí com essas últimas notícias. Oi, Júlia, boa tarde para você, para o Jodar, para todo mundo que está ligado com a gente no Globo Esporte. São Paulo treinou hoje pela manhã aqui no CT, que fica na Barra Funda, aqui na Zona Oeste de São Paulo, às 10 horas da manhã. E durante essa semana treina todos os dias nesse período até sexta-feira. Porque na sexta, depois da preparação, a equipe viaja ao Rio de Janeiro. Campeonato Brasileiro voltando, jogos retornando. E o primeiro compromisso do Tricolor Paulista é contra o Flamengo neste sábado, bola rolando às 4h30 da tarde lá no Maracanã. Quem segue no departamento médico do São Paulo é o Lucas Moura Ferreira, já estão em transição física e estão se preparando, melhorando cada vez mais para retornarem aos gramados. Agora, quem é dúvida para sábado é o Hernan Crespo. A gente fala que é dúvida porque o nome do técnico ainda não apareceu no boletim informativo da CBF. O São Paulo não está preocupado, né? Até porque tem esses próximos dias para o nome do técnico aparecer. Inclusive, a gente tem uma matéria super bacana do Fernando Vidotto sobre o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Vamos assistir. Com a volta do Hernan Crespo, o torcedor voltou a dar play na empolgação. Chegou o nosso momento, o momento de voltar a sorrir, o momento de voltar a gostar do São Paulo. O cara é capacitado, tem grife, tem bagagem no futebol, tem moral no futebol, tem tudo para dar certo. O argentino foi uma escolha segura para um São Paulo instável, que está apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento no Brasileirão. A torcida gosta porque ele tem um histórico de recolocar o tricolor nos trilhos. Hernan Crespo chega mais vencedor para a segunda passagem no São Paulo. Nos últimos anos, treinou Al Duhail do Catar e Al Ain dos Emirados Árabes. Levantou 4 taças com as equipes. Agora, ouça essa declaração do Crespo quando foi apresentado. ¿Para qué sueño? Eu vim cá ganhar. O que eu sonho? Eu vim pra cá pra ganhar. Eu quero ganhar. Vamos conseguir? Bom, vamos ver. Começando por competir bem e ganhar partidas. Mas hoje, a realidade é ir jogo a jogo e com calma. Com calma. O treinador está justamente tentando controlar essa euforia. É que ele sabe que tem muitos desafios pela frente no São Paulo. Para a gente entender o que ele precisa fazer para tirar a equipe do momento complicado e voltar a sonhar com títulos, vamos conversar com alguém que entende bastante do assunto. Nossa comentarista e ex-jogadora Aline Calandrini. Eu acho que ele tem que encontrar soluções que o Zubeldia não encontrou. Ter um padrão de jogo. Porque os problemas que o Zubeldia tinha, provavelmente o São Paulo vai continuar tendo. Né? Um elenco mais curto, não tem dinheiro para contratar, jogadores importantes lesionados. Para Calan, o Crespo encontrou um São Paulo hoje superior ao que conheceu em 2021. Você ter um Oscar, você ter um Lucas, você ter um Marcos Antônio num momento muito bom, você ter um André Silva, que você consegue tirar bons frutos de fato, desde que você consiga administrar e entender o perfil do elenco. A segunda era Hernan Crespo renovou esperanças, mas vai ter trabalho para satisfazer o entusiasmo da torcida tricolor. O torcedor tem essa memória afetiva com ele, né? Então acho que pode casar e pode dar certo sim. São Paulo nesse reencontro junto com o Crespo. Do São Paulo. E daí, claro que eu vou chamar ela aqui, Letícia Contier. Lê, vem pra cá no nosso querido portal. Você tá na redação de esportes, né? Tem jogador pronto aí para voltar a campo pelo Tricolor, é isso? Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite a quem acompanha a gente aí do outro lado da telinha nessa segunda-feira. E é exatamente isso, viu, Mar? Tem jogador prontinho para retornar aos gramados no Tricolor Paulista. E eu não estou falando de apenas um jogador, são 2 jogadores que estão prontos. Um deles, inclusive, há um tempo postou um vídeo nas redes sociais falando ali que só retornaria após a pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo. Além dele, o Ferreira também retornou hoje mesmo. Hoje pela manhã, então, esses 2 nomes, Lucas Moura e Ferreira, reintegraram ao restante do elenco. O restante do elenco participaram aí de maneira integral dos treinamentos, já que eles já cumpriram ali todo o processo de
transição que eles vinham fazendo por conta das lesões. E aí, muito importante, por quê? Porque tem jogo no sábado, reestreia do São Paulo no Brasileirão, diante aí do Flamengo, lá no Maracanã, às 4h30 da tarde. Outro assunto rapidinho que eu queria falar aqui para vocês é que na sexta-feira rolou ali um jogo-treino entre o elenco principal e o sub-20. A vitória ficou por conta do elenco profissional por 6-0. Marcos Antônio anotou, Alisson 2 vezes também deixou os gols dele. E daí, quem foi o destaque? Dineno, ele mesmo. 3 de 6 gols foram do atacante Dineno. Ele aproveitou então a oportunidade para mostrar o trabalho e para começar ali a caçar a vaguinha dele de titular. Esse jogo-treino também foi muito importante para o Crespo, porque ele viu aí pela primeira vez o elenco dele, o elenco atual, podendo ali atuar em campo, e ele aproveitou para fazer ali algumas variações dentro de campo. E aí, notícia quentinha. Crespo bidou. Crespo apareceu aí no bid e então o técnico Hernan Crespo vai fazer a reestreia dele pelo tricolor paulista já no sábado diante do Flamengo. Essas são as notícias dessa segunda-feira, quentíssimas, notícias muito importantes para o São Paulo, Má. Tá certo, Lê. Muito obrigada. Boas notícias mesmo para o torcedor aí São Paulino. E eu quero saber os comentários aqui, começando com o Miller, né, Miller? Retornos importantíssimos. Um quarteto que já vai estar de volta aí, ao que tudo indica, já nesse retorno do Brasileirão. Oscar, Marcos Antônio, Lucas e Ferreira, né? Já voltaram a treinar aí totalmente com o grupo. Força total. Sim, os principais reforços são os dois, né? Lucas Ferreira o Ferreirinha e o Lucas. Uhum. Eles são jogadores titulares, né? Jogadores decisivos, né? Que fazem muita falta ao São Paulo. Agora, é claro que Oscar, né? O outro volante... O Marcos Antônio, né? Eles têm que se adaptar ao novo estilo do Crespo, porque o Crespo, ele gosta da marcação homem a homem. É diferente da marcação por setor. Na marcação homem a homem, o jogador se desgasta muito mais, né? Então é importante ter essa sensibilidade. Nesse esquema, acho que o Oscar vai sofrer mais do que o normal, porque marcar homem a homem é xará. Aí fica mais difícil para o Oscar. Cansa mais, né? E o Dineno, hein? Vocês acham que, assim, claro, não só pelos gols que ele fez aí no jogo-treino, mas ele chega para brigar pela titularidade ali? Lembrando que o Caleri está machucado, não joga mais provavelmente aí no restante da temporada também, né? Eu acho que o São Paulo contratou esse centroavante justamente para ver se dá uma mexida ali, porque estava uma carência, né? Ainda é uma carência para o São Paulo essa posição. De repente, nos treinos, ele mostra a qualidade para o Crespo e vê no Dineno a possibilidade de explorar essa motivação que ele com certeza está sentindo, né? De jogar no São Paulo, um treino ele faz 3 gols de 6. Por que não? É uma expectativa, é uma possibilidade. E tem que acreditar, tem que apostar num jogador que acabou de chegar, está motivado, e não existe hoje nenhum titular absoluto com a camisa 9 do São Paulo para que o Dineno fale, vai ser difícil jogar. O São Paulo está com o André Silva, né? Mas que também, teve um bom momento ali, mas que depois caiu também, né? Então, não é aquela coisa, não é um fenômeno de atacante, de centroavante, que o Dineno não possa ter a esperança de brigar por uma vaga. Então, nos treinamentos, o Crespo acho que vai definir qual que vai jogar. Mas acho que é uma alternativa que vale a pena tentar. Como dizia o saudoso Cilinho, treino é treino, jogo é jogo. Claro. Né? Eu acho que a principal, né, assim, prova, desafio para um jogador é o jogo, né? Não tem jeito. Né? Ainda mais o Campeonato Brasileiro, que é difícil, o São Paulo está numa posição delicada, pega o Flamengo no Maracanã, quer dizer, o garoto, 30 anos de Neno, vamos ver no jogo, ver se ele tem realmente bala na agulha para poder ser titular do São Paulo. Se não puser, não vai. Como é que você vai saber? Né? Exatamente. Ele tem o aval do Crespo, né? Exato, lógico. Que vai fazer sua estreia no sábado, né? O São Paulo conseguiu resolver as burocracias que precisava ali. Não pagou o Zubeldia. Conseguiu. Se não pagasse, também não podia. Não podia, exatamente. Já apareceu exatamente ali no bid e tudo mais. Mas sabe o que eu estava pensando aqui, gente? O São Paulo, o Crespo, né? Vai ter que lidar com alguns problemas aí. Estão voltando esses jogadores, mas a gente sabe já que o Igor Vinícius, daqui a pouquinho vamos falar dele lá no Santos, foi-se embora. Graças a Deus. Juan Tressolde, zagueiro, também foi embora.
embora, não renovou o empréstimo. E aí a minha dúvida, a zaga do São Paulo, ela acaba ficando um pouco descoberta, porque a gente tem ali Arboleda, Alan Franco, que também está em final de contrato, Juan está indo embora, e aí, ô Miller, tem que ir atrás no mercado? O Alan Franco está na discussão de renovação, deve chegar a um acordo, sim, pelo que eu fiquei sabendo, né? Tá. São os titulares, né? Arboleda e Alan Franco, sim, absolutos, isso aí, com o Zubeldia, né? Agora tem que ver, o Crespo tem outra cabeça, outra mentalidade. Mas tem que ir atrás de mais um zagueiro? Tem, aí? porque esse de empréstimo foi embora, né? O São Paulo não tinha dinheiro para pagar e não podia permanecer com ele. Tem que contratar mais um zagueiro, sem dúvida, Daniel Ferrarese, acho um zagueiro mediano. Só tem 2. Machuca o Arboleda, ou é suspenso, não, o Alan Franco, Xará. Aí a peça de reposição não tem na mesma qualidade do banco de reserva. O problema de você ter um jogador mais ou menos em qualquer elenco é que em algum momento ele vai jogar. Aí compromete. Ô, Marina, você sabe muito bem, time grande, tudo é grande, né? Inclusive a responsabilidade. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro em especial, que é muito difícil e desgastante, se não tiver 2 zagueiros reservas bons, né, não tem jeito. Exato, e o São Paulo precisa suar para sair dessa posição incômoda aí na tabela, tá um pontinho só da zona do rebaixamento. Vou trazer aqui uma matéria do GE.com falando sobre possíveis reforços no São Paulo. E os reforços? São Paulo tenta buscar pedidos de Crespo, mas esbarra em questão financeira. Treinador quer contratação de um lateral, um atacante e, se possível, um zagueiro. O técnico Hernan Crespo indicou alguns jogadores para o São Paulo preencher as lacunas em seu elenco. A prioridade é lateral, depois um atacante que atue ali pelos lados e, por fim, quem sabe um zagueiro. Ciente das necessidades apontadas pela diretoria, Crespo então apresentou uma lista de jogadores que ele gostaria de contar. São atletas de confiança do treinador e que, na visão dele, poderia ajudar muito no São Paulo no restante da temporada. O tricolor passou a fazer contatos, tentar abrir negociações com esses jogadores, mas vem encontrando muitas dificuldades. O principal entrave é a parte financeira. O São Paulo, neste momento, não se vê em condições de arcar com valores de multas contratuais. Precisa, portanto, contratar por empréstimo ou conseguir um acordo pela liberação de alguns desses atletas que interessam à comissão técnica. Um modelo de negócio perfeito foi a contratação do Juan de Nema, né? O centroavante que estava sem espaço no Cruzeiro e com o contrato perto do fim, e aí o São Paulo conseguiu negociar essa questão do empréstimo e conseguiu a liberação de graça, que foi o primeiro reforço para esse segundo semestre. O São Paulo tenta encontrar esses modelos parecidos como esse, mas não tem sido nada fácil. Enquanto isso, o tricolor tem recebido ofertas de jogadores de diversos empresários, mas dito que, ao menos neste momento, vai priorizar a contratação de quem interessa à comissão técnica. Está nítido e claro que Crespo precisa de reforços para tentar fazer com que esse time cresça, ou seja, depende da diretoria ter competência e conseguir trazer alguns jogadores. Situação financeira delicada, mas vão ter que se virar nos 30. Enfim, essa é uma matéria aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!